Vamos lá, então, começando aqui com a pergunta do Lucas. Kesley, como posso saber se vou passar no processo seletivo do Correios? Lucas, vamos lá. Presta bastante atenção, você que está me assistindo agora, porque essa pode ser a sua dúvida também com relação ao processo seletivo do Correios, que é como saber como que é o processo de escolha dos jovens que se inscrevem, né? Porque, como você sabe, o processo seletivo de jovem aprendiz do Correios não faz prova, não faz entrevista, não existe nenhum tipo de método de conhecimento, de prova de conhecimento para você ser classificado nesse processo seletivo. Como que o Correios faz, então, a escolha dos jovens que vão trabalhar no Correios, né? Então vamos lá, é por um sistema de pontuação. E esse sistema de pontuação, ele consta para vocês lá na quarta página, do edital, que eu vou estar mostrando para vocês agora aqui na tela do meu computador, tá bom? Então olha só, vamos lá, Lucas, presta atenção, e todos vocês que estão assistindo aí, prestem atenção, eu estou acompanhando os comentários de vocês aqui pelo celular, mas eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora. Então olha só o que acontece, ó. Aqui no item 7.1.2 estão os quesitos de classificação, Lucas. Tá vendo isso? Então, olha só, os candidatos serão classificados considerando a soma das pontuações referente aos seguintes quesitos. O primeiro quesito, renda familiar mensal. O que é a renda familiar mensal para você que não sabe? A renda familiar mensal é a soma de todas as rendas da sua casa, tá joia? Então, olha só, se a soma de todas as rendas da sua casa, de todas as pessoas que têm renda na sua casa, der até 1.045, você vai ter 6 pontos. Se der a soma entre 1.045 a 2.090, você vai ter 5 pontos. Se der de 2.090 a 3.135, você vai ter 4 pontos. Se der de 3.135 a 4.180, 3 pontos. E aí aqui você vê quais são as outras pontuações, né? Aí você soma. Vamos supor que, vamos colocar o exemplo aqui do Joãozinho. O Joãozinho, a renda da família dele deu entre 1.045 a 2.090. Então aqui já foram 5 pontos. Vamos pegar uma calculadora aqui. Então, ó, já foram 5 pontos, certo? Vamos deixar somado aqui os 5 pontos. Aí vamos lá, o segundo quesito de classificação é a idade. A idade, olha só. Em atenção ao artigo 53 do decreto 9.579. Então, ó, para efeito do cálculo deste quesito, será considerada como referência a data do último dia de inscrição. Aqui já mata outra dúvida. Muita gente perguntando, quer dizer, qual idade que eu coloco na inscrição? Porque no mês tal eu vou estar fazendo tantos anos. Então, olha só, será considerada como referência a data do último dia de inscrição. Então, no dia 30 de abril, quantos anos você vai ter até o dia 30 de abril? Você vai ter 15, 16? Então, você coloca a idade que você vai ter até esse dia. Mas voltando, aqui, vamos supor que o nosso exemplo, que é o Joãozinho, a gente já viu que ele tirou 5 pontos aqui no quesito de renda, e ele tirou, vamos supor que ele tenha 15 anos, e ele tirou mais 5 pontos aqui no quesito da idade. Então, vamos lá voltar na calculadora e vamos somar com mais 5 pontos. Então, ele já tem 10 pontos, ok? Vamos agora para o terceiro item, que é o item instituições de ensino, que também atende a um decreto. Então, o que acontece? Vamos supor que o nosso exemplo, que é o Joãozinho, ele é de escola pública. Então, nesse caso, ele tem 6 pontos. Se fosse de escola privada, teria 3 pontos. Então, vamos voltar na calculadora, que já deu 10 pontos até agora, e somar com mais 6 pontos. Então, o Joãozinho tem até agora 16 pontos, ok? E, por fim, vamos falar sobre o quesito da participação em programas sociais, ok? Quais são os programas sociais aceitos pelo Correios? O Bolsa Família, o Programa Vira Vida SESI, a Medida de Proteção, a Medida Socioeducativa, que é o PSC ou Semi-Liberdade. Então pesquisa aí, tá ok? Se você não sabe, se você tem participa de algum desses programas, vê com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável. Então, no nosso exemplo, que é o Joãozinho, suponhamos que ele recebe o Bolsa Família. Se não recebesse, não participasse de nenhum desses programas, ele não teria nenhum ponto. Mas como o nosso exemplo, o Joãozinho, recebe o Bolsa Família, ele recebe mais 3 pontos aqui na sua classificação. Então, como ele já tinha somado 16, a gente soma com mais 3 e vai dar um total de 19. Joãozinho, no nosso exemplo, tem 19 pontos.
Agora eu quero que você imagine, vou voltar aqui para minha cara, agora eu quero que você imagine que o Joãozinho está competindo com a Aninha. A Aninha, né, na cidade lá de Itapipoca, no Ceará, a Aninha fez 20 pontos e o Joãozinho fez 19 pontos. Então a Aninha vai ficar aqui, ó, nessa posição e o Joãozinho vai ficar aqui nessa posição, ok? Então o Joãozinho ficou abaixo da Aninha. Vamos supor que Itapipoca, que é a cidade que a gente está usando como exemplo, ela tem apenas uma vaga. Uma vaga. Quem é que vai ficar com a vaga? A Aninha, que fez 20 pontos, ou o Joãozinho, que fez 19? A Aninha. A Aninha fica com essa vaga imediata. Só que o edital do processo seletivo de jovem aprendiz do Correios, ele é um edital que contempla cadastro reserva. O que significa o cadastro reserva? O cadastro reserva significa que o Joãozinho, que não entrou nessa vaga imediata que tem lá em Itapipoca, mesmo que a Aninha já tenha entrado, ele ainda fica numa lista de reserva. E o que vai acontecer? O edital do Correios ele tem a validade de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Ou seja, no total nós vamos ter aí 2 anos, se o Correios fizer a renovação. Então significa que o Joãozinho está aqui, ó. O Joãozinho fez 19 pontos, não entrou naquela vaga que tinha, mas ele está aqui na lista de espera. Se por acaso, nesse período de validade do edital, o Correios precisar de mais um jovem aprendiz lá em Itapipoca, quem que eles vão chamar? O Joãozinho. Compreenderam? Essa aqui é a forma como o Correios seleciona as pessoas, tá bom? Aí você vai me falar, Kesley, onde que eu vou saber qual pontuação que eu tive? Calma. Nós temos as inscrições agora até o dia 30 de abril, até 23h59 do dia 30 de abril. Se der meia-noite, deu o dia 1º de maio, acabou, você não pode mais fazer as inscrições. Mas até o dia 30 de abril você pode se inscrever. Até o dia 30 de abril, você não vai saber de nada. A única coisa que você vai fazer é se inscrever, colocar suas informações e esperar. Passado esse prazo, o Correios ele vai ter um período. E nesse período, o Correios ele não fala quais são as datas, tá? É para você tem que ficar olhando, você tem que ficar entrando lá no site oficial das inscrições que eu já vou mostrar para vocês. E ele vai emitir um outro documento falando sobre quem foi que passou nessa primeira etapa. E aí, na segunda etapa, nós temos a comprovação de documentos. E na comprovação de documentos, você vai anexar no site do Correios ou presencialmente, dependendo da forma como o Correios indicar que você faça, você vai anexar os documentos para comprovar que as informações que você colocou no momento da inscrição são verdadeiras. Realizando essa comprovação, o Correios vai fechar, né, ele vai ter uma data para você comprovar as suas informações. Fechando essa data, aí acabou, você não pode mais fazer a comprovação de informações, você vai esperar pelo resultado final. No resultado final, vai sair uma lista gigantesca com todas as pessoas, com todas as cidades, tá? E aí lá você vai poder consultar com quantos pontos você ficou e qual foi a sua colocação. E aí você vai e lembra lá do edital, lá no edital onde nós temos a relação de vagas, você vai ver quantas vagas tinha para a cidade que você se inscreveu e vai ver se lá na classificação você entrou para as vagas imediatas. Se você não tiver ficado dentro das vagas, você espera e aí conforme o Correios for necessitando, ele vai te chamando de acordo com a necessidade do órgão.